né? Todo pensamento humano tem filtros ideológicos. Você tem geopolíticos que olhavam, um deles determinista, que é o Hatzel, que era um alemão, ele olhava para a geopolítica como um organismo vivo. E ele dizia que os estados, então, eram organismos vivos. E, como um organismo vivo, o que determina quem você é? O seu DNA, a sua biologia, não o seu entorno, não a sua educação, não a sua influência. Essa discussão existe em outra área, até na área do meu livro, que é a inteligência do carisma. Inteligência, a discussão sobre inteligência é isso. A inteligência é algo inato, que vem do seu DNA biológico, ou ele é algo que você adquire tendo uma boa educação, tendo uma cultura X ou Y, sendo criado de tal forma. A psicometria, o campo da psicologia que estuda isso, diz que é inato, que é DNA, é biológico. Ah, é? Porque os testes que eles fazem de QI, eles falam que as questões não alteram, outras questões, outros fatores da sua vida não alteram. Eles conseguem medir, eles falam que é uma questão genética, pai e filho e tal. Claro que existe um monte de outras pessoas, outros campos da psicologia, que falam, não, imagina, não é só isso. Tem outros fatores até mais importantes e tem outros tipos de inteligência que não é o QI. Mas, enfim, é só para mostrar que tem ideologia, porque vai ter gente que vai botar a ênfase na geopolítica, assim, não vai colocar tanta ênfase em algumas coisas e outros vão. O Hatzel, como eu estava falando, ele colocou a ênfase nesse elemento de ser um ser vivo. Então, os países são seres vivos. O que é um ser vivo? Ele cresce, ele se reproduz. Qual que é a teoria dele? Um Estado precisa ganhar mais espaço. Precisa ser expansionista. Precisa crescer. Aí você tem outro geopolítico que põe a ênfase na força e no poder da terra, do continente. E aí tem um outro, que é um americano, que é o Mahan, ele fala assim, o que vale é a água. Tipo, o território aquático, a potência marítima é quem vai dominar o mundo. E o outro vai dizer, a potência terrestre, a potência continental é que vai dominar o mundo. Então, tem vertentes diferentes. Você pode até chamar isso de, vertentes ideológicas dentro da geopolítica. Mas você... Gente que vai dizer que o Brasil é uma força continental. E outros vão dizer que o Brasil é uma potência marítima. E aí? É uma potência marítima ou continental? Eu vou trazer esses elementos. O Brasil tem que expandir fronteira ou não? A história do Brasil expandiu fronteira ou não? Expandiu o território? Se comportou como o Hatzel queria. Porque nós expandimos o território muito. A gente não era desse tamanho. E nós fomos crescendo, então a gente se comportou do jeito que ele preveu que um Estado se comporta. Os filtros ideológicos impedem a gente de ver algumas coisas. E, por exemplo, quando a gente fala da geopolítica ou da força do contexto, do ambiente, do lugar que você está. Mais ou menos isso. A geopolítica pode ser reduzida a uma explicação assim. Normalmente, pessoas que estão mais à esquerda tendem a colocar a ênfase e a força do ambiente em questões sociais. Costumam dizer o seguinte, o crime existe por uma sociedade injusta, um local terrível, sem oportunidades de vida. Então ele coloca uma ênfase muito grande e tira um pouco da possibilidade do indivíduo se libertar daquilo ali e andar pelas próprias pernas. Até na questão ambiental. Pensamentos mais à esquerda são mais preocupados tendem a ser mais preocupados com a questão ambiental. E aí quando você fala da direita, ela desconsidera mais esses fatores nessas áreas, talvez social e ambiental, mas ela coloca uma ênfase muito grande quando você fala de estratégia de segurança nacional, de defesa, que são assuntos que normalmente a esquerda não se preocupa e não leva a sério. Então olha que curioso, os dois respeitam, os dois lados de você ver o mundo, respeitam a força do ambiente, do contexto. Uma vai olhar de um lado e outra... Só que uma só aplica para certas áreas da vida e rejeita para outras, e a outra só aplica para outras áreas e rejeita para outras. Isso mostra que, na verdade, o elemento está presente em todos os pensamentos. Não tem como a gente eliminar o contexto.